Todo mundo quer saber. Pergunta de $1 milhão. Vamos descobrir hoje aqui, finalmente, ou não? O que é boyceta? Explica pra gente. Boyceta é uma identidade de gênero transmasculina. Identidades transmasculinas, Lucas, você provavelmente não deve saber nada sobre isso, mas dentro das transgeneridades existem transfeminilidades e transmasculinidades. Dentro das transfeminilidades está, assim, a mulher trans, a travesti, entre outras identidades voltadas a isso. Na transmasculinidade está o homem trans, está o boyceta, que é o meu caso, que eu me identifico. Existem outros termos, outras terminologias. Se eu fosse fazer um comparativo básico pra você que não tem nenhum letramento de gênero, quer saber tanto o que é boyceta, o que é ser um homem? Um homem é um macho da espécie Homo sapiens e que tem ali seus marcadores biológicos que impactam no seu comportamento durante a vida. Isso é um homem. É muito simples de ser definido. Agora aqui, vocês perceberam, né? Falou e não deu nenhuma definição objetiva. Como não? Do que é ser boyceta. Eu acabei de dizer. Não entendi boyceta nenhuma. Você é burro. Você não sabe explicar. Você não sabe tem explicar. alguma Então define em uma frase. cognitiva? O que é boyceta? Boyceta é uma identidade transmasculina, ponto. Mas tem outras, então. Claro que tem. Então existem explica a do várias. boyceta. Explica a identidade do é uma boyceta. identidade transmasculina equiparada à de travesti. O quê? Um termo pra dizer que existem masculinidades diversas, pra dizer que existem transmasculinidades Se existem diversas. vários tipos de boyceta, vários tipos de Não, transmasculinidade, existem vários o termo tipos de boyceta identidade. acaba não significando nada. Pra você, né, Você parça? não Pra mim define. significa Você não muita consegue coisa. definir de forma objetiva, Claro assim que como eu definir o que é consigo. homem. Você tá distorcendo tudo que eu falei, mano. Eu já sabia que você ia falar isso. Você não Só que consegue tá definir, gravado. minha gente. Tá gravado Mas que você não consegue definir. Você não consegue definir o que é homem Não, deixa eu sem explicar. ser genitalista e sem ser minimamente transfóbico. Olha, né? olha Porque que é eles. isso que Tudo é transfobia. Tudo Sim, exatamente. Por isso que vocês são totalitários. Vocês Não, querem não, determinar como as a pessoas gente pensam. tá E se elas buscando pensam diferente, vocês direitos. acusam ela de um crime. A gente tá Então você buscando cometeu um crime aqui direitos. agora de me acusar de A gente transfobia. tá buscando... Você cometeu um crime. Você não pode imputar um crime a uma Eu pessoa tô sendo que ela não tá cometendo. Eu não tô te acusando de nada que você não faz, mano. Então Agora olha pronto. só. Aqui, ó. Ele tá Uma me acusando de um coisa- crime e cometendo um crime. você é Tá. transfóbico. A sua definição de boyceta é a seguinte: existem vários tipos de definições. Ou seja, Não, você não, 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 consegue não. definir Eu disse objetivamente. que existem vários tipos de Provando como é uma masculinidade. confusão Vários essa ideologia que tipos vocês de criam. Você defende hormônio pra criança? Não. Isso... Então eu quero saber como você é capaz de deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente defendendo um procedimento em crianças que pode causar castração química dessas crianças e pode inclusive levar à morte, porque ocasiona em muitos casos doenças. Como você pode dormir tranquilamente no travesseiro defendendo que uma ideologia que você criou, que vocês criaram na cabeça de vocês, sendo imposta pra essas crianças, colocando em risco a vida delas e gerando consequências irreversíveis? Você não se sente mal por isso? Lucas, eu queria que você me apresentasse os dados dessas doenças causadas pelo bloqueador hormonal. Tem Sim. que até pessoas cis tomam esses bloqueadores. Sim, vamos lá. Segundo a diferença entre o veneno e o remédio é a dose e a necessidade. Exatamente. Uma criança que tem confusão com a própria identidade, ela não tem necessidade de ser submetida a uma terapia hormonal. Então, a terapia hormonal em uma criança que não tem necessidade não é um tratamento, é um veneno. E os colaterais, segundo a Universidade Western, são redução da densidade mineral óssea da coluna vertebral, lesão no fígado, diabetes, infertilidade e câncer. Então aí, você defende isso em criança. Esse é Parabéns. Na verdade, esse bloqueador hormonal, ele é feito, né, depois de vários procedimentos médicos. Inclusive, nenhuma criança toma bloqueador hormonal se não passar por diversos procedimentos. Não elimina os riscos. Se não passar por acompanhamento psicológico. E também é reversível, porque é possível fazer um tratamento hormonal depois, se a pessoa quiser. Mas a questão, Mas as Lucas, consequências ela é pode que sofrer. você- Diabetes, câncer, Eu vou infertilidade. esperar você se acalmar pra eu Diabetes, falar. câncer, infertilidade, é isso que você defende pra criança. Eu sou contra. Você também não para de deixar que atletas da musculação não parem de tomar também esses hormônios anabolizantes, porque... Eles não são crianças. Mas o uso de anabolizantes já causa mal. Você não olha pra isso, você olha pra pessoas trans. Ou causa mal ou não Mas causa. então, é que você não se preocupa com as crianças trans que são expulsas de casa antes dos 13 anos de idade, inclusive. Porque elas estão seguindo apenas a verdade delas. Também não se preocupa com a evasão escolar, que é muito alta para crianças trans. E também não se preocupa, né, que existe a taxa de rejeição familiar está ligada a taxas mais altas de depressão, automutilação, tentativa de suicídio em jovens trans. E você não se preocupa com a infância trans, Lucas. Porque se você se preocupasse com esses procedimentos, né, de cirurgias e tudo mais, você defenderia que pessoas intersexo, né, não deveriam passar por procedimentos
sexualizadores para ter o sexo predominante antes mesmo de completarem um ano de vida, porque muitas vezes esses procedimentos são feitos sem o consentimento da família, e a pessoa só vai saber que é intersexo muito mais tardiamente, para fazer alguns exames e descobre que é intersexo. Vários atletas, inclusive, passaram por isso, né? Foram fazer os exames para participar de esportes, para competir, e são barradas. Depois vão saber que são intersexo. Esses procedimentos de cirurgia em crianças trans não existem. O seu panfleto que você faz, né, campanha contra a esterilização de crianças, não acontece, isso não acontece. Acabei de citar aqui. Crianças trans nem têm acesso a isso. Citei o dado aqui da Universidade Western. O que acontece é um processo de puramente binarista para tratar as pessoas como se elas fossem apenas homem e mulher, ignorando a existência de pessoas intersexo, ignorando também que crianças trans sofrem violências em diversos espaços. Você só quer mesmo, Lucas, criar pânico moral em cima de existências trans e não tem nenhum tipo de proposta real, de fato, para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Você só quer se ganhar em cima da validação das pessoas, pelo ódio das pessoas a pessoas trans, e de fato você não constrói nenhuma política pública para a população trans, para a população cis e até mesmo a população da cidade de São Paulo. Né? Você não tem nenhuma outra proposta de saúde, você não tem nenhuma outra proposta de educação a não ser de proibir, de cancelar, de impedir que as pessoas existam. A gente tem todo o direito de exercer os nossos direitos, a gente tá lutando por isso, e tudo que você quer é tirar esses direitos. Você vai ganhar dinheiro das pessoas, depois que for eleito, né, se é que vai ser, você vai ganhar dinheiro das pessoas pra iludir elas, falando que tá fazendo alguma coisa, sendo que nem é competência de vereador proibir pessoas. Sim, foi aprovado em várias cidades já. Aprovado como ser barrado pelo STF. Ainda não foi barrado, o STF não julgou, você nem sabe o que você tá falando. Lucas, você tá enganando as pessoas, você não tem uma proposta de verdade pra melhorar Tem várias a vida propostas. As pessoas em São Paulo, elas vão ter alguma proposta de mobilidade urbana do seu mandato? Cada vereador foca em uma determinada área, eu tenho as minhas áreas. Porque pessoas trans não Quem cuida da mobilidade é a prefeitura, o vereador ele fiscaliza, você nem sabe o que você tá falando. Ele teria uma proposta pra mobilidade urbana. Se pessoas trans fizessem ações culturais que não fossem marginalizadas, porque a gente faz um monte, ele estaria tendo propostas para a cultura, proibindo o acesso de pessoas trans à cultura. Tudo que você faz, Lucas, é dormir pensando em pessoas trans, acordar pensando em pessoas trans, mas pra população de fato, você não faz nada. Bom, então, meu amigo Júpiter, o Boiceta, ele, graças a Deus, o Júpiter Boiceta aqui, ele disse que, para tentar fugir, né, do meu argumento aí em relação à esterilização de crianças, ele me perguntou sobre mobilidade urbana. Você vê como é que não tem argumento mesmo. E falou assim, verdade delas, primeiro que verdade não é de ninguém, a verdade é um dado objetivo que qualquer um pode constatar usando a razão. Você falou aí, fala pra caramba de intersexo, mas intersexo e transexualidade são coisas distintas. Intersexo é uma anomalia biológica. Não é anomalia. É sim, de acordo com o nome científico. É uma anomalia biológica tratada pela ciência, mas é residual e não tem a ver com transexualidade. E além de outra coisa aqui, 90%, quase 90% das crianças que na infância têm disforia de gênero, quase 90%. Depois, na vida adulta, elas vão se identificar com o próprio sexo. Só que o que você defende aqui é que essas crianças sejam submetidas a terapias hormonal, ou seja, injeção de veneno nessas crianças, que podem causar consequências irreversíveis, infertilidade, câncer, morte. Então você defende aqui a morte das nossas crianças, a infertilidade das nossas crianças. É isso que você defende, não adianta rir, é a verdade. E se eu tiver que colocar minha liberdade em risco, defender essas crianças dessa ideologia nociva que vocês defendem, eu vou colocar. Tô aqui de peito aberto, sem medo. Porque a vida das nossas crianças, a integridade das nossas crianças é o bem mais importante. E vocês tentam atacar com ideologia na cabeça delas dentro da escola, com procedimentos que são invasivos e que vão gerar problemas para a saúde delas. E daí depois, quando elas tiverem esses problemas, não vai ter movimento LGBT pra lidar com seus pais. É mentira. Então é isso que vocês defendem. Eu citei dados aqui. Esses procedimentos que vocês defendem em criança geram problemas pra saúde física dessas crianças. Bom, eu também citei dados. Então a criança, ela não come na infância, isso é comum. Ela pode ter uma crise de identidade. Por conta de uma crise de identidade, vai lá, os ideólogos injetam o veneno nela, tornam essa criança estéril. Depois, na vida adulta, ela passa a se identificar com o próprio sexo e ela não pode mais ter filhos. Condenada a vida inteira por conta de uma ideologia.
criado em um Nossa, gabinete, teóricos de realmente, gabinete, 90%. perseguidores de crianças. Que teóricos de gabinete? Perseguidores de Quantas pessoas crianças, trans têm teóricos de gabinetes? gabinete. Isso não existe, cara. Abaixa seu tom de voz, você Não tá falando abaixo com não, seus eu falo amigos do jeito que eu playboy, quiser. não. Eu falo do Você jeito que eu não tá quiser. falando com seus amigos Eu falo do jeito playboy, que eu mano. quiser. Fala baixo também, Você tá gritando, todo É histérico. meu jeito, eu vou gritar mesmo. Você Quando é fala de muito- criança, eu grito. Isso Ai, aí. meu Deus, como ele é defensor das crianças. Sim, tio. Só pra finalizar, então, você não me respondeu como é que você vai fiscalizar a entrada de pessoas trans. Em São Paulo tem aproximadamente, né, tirando por uma média em relação ao restante do Brasil, cerca de 250 mil pessoas trans, né, mulheres trans, né, pessoas trans no geral que precisam utilizar banheiros e já não utilizam. Você não trouxe nenhum, né, além dos casos que você trouxe aí, e eu trouxe vários casos também de abuso aí por pastores, por líderes religiosos. Meu Deus. Mas Meu existe. Existe? As E igrejas aí? são perseguidas por isso- conta disso? É por isso que eu defendo a proibição Mas banheiro. as igrejas são perseguidas por conta É por desses isso abusos? que eu defendo a proibição banheiro. Pra que Existe homens como esses alguma pastores lei vagabundos aí, que supostos façam pastores, não façam isso. que- Você é Ah, contra. sim. E aí você começa pelas pessoas Você trans é e não contra. pelos pastores. Não, Você, eu começo você protegendo começa a mulher de achando que qualquer homem todas que as queira aproveitar pessoas a trans... vulnerabilidade. Mas aí você coloca Qualquer homem, mulheres trans ou trans não. como homens. Trans ou não? Não faz sentido, Homem Lucas. biológico é. Homem biológico é um termo que nem sequer é validado pela ciência, porque a biologia não Que não é utiliza validado pela esse ciência e ideologia de termo. gênero.